Boa noite, FIPECAF. Depois de um dia de trabalho presencial, ainda o pessoal não fala boa noite com força, né? Mas, bom, muito boa noite a todos, a todo o público que está aqui online. Então, esse é o nosso evento inaugural desse primeiro semestre de 2024. Estamos dando as boas-vindas aos nossos colaboradores, à comunidade, aos professores, né? Especialmente que estão aqui, e também aos nossos alunos de graduação, do bacharelado e tecnólogo, alunos de MBA, pós-graduação e mestrado profissional. Então, a todo esse público, dou aqui as boas-vindas à FIPECAF e saudamos também os convidados presentes e a nossa diretoria executiva da Fundação. E dando início ao nosso evento, com muita honra que eu apresento a mesa diretora deste evento, o professor Wellington Rocha, diretor-presidente da FIPECAF, professor Márcio Luiz Bolinelli, diretor administrativo e financeiro da FIPECAF, professor Fernando Dauri Múrcia, diretor de projetos e pesquisas aqui da FIPECAF, a professora Luciana Maia Campos Machado, superintendente acadêmica da FIPECAF, e os nossos convidados especiais desta noite, Silvia Valente, controller e diretora-geral da Goldman Sachs, e João Batista Ribeiro, vice-presidente de Finanças e CFO da Dell do Brasil. Recebamos todos eles com uma calorosa salva de palmas. Convido os nossos convidados a se sentarem à mesa solene. E a mesa apresentada, passo a palavra ao nosso presidente, professor Wellington Rocha, para falar em nome da diretoria executiva. Lá na Universidade de São Paulo, existem várias fundações chamadas fundações de apoio, na USP como um todo. Na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, chamada FEA-USP, existem 3 fundações: a FIA, a FIPE e a FIPECAF. Então, eu gostaria de iniciar minha fala nesta noite marcando bem esse fato, né, que para muitos é sabido, mas para alguns talvez não, lembrar que a FIPECAF é uma das 3 fundações da FEA-USP, Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. Quase 50 anos atrás, em 1974, em agosto, agora completar-se-ão 50 anos, professores da área de contabilidade lá da FEA-USP se reuniram e fundaram a FIPECAF, esta fundação em que estamos aqui hoje, né? E depois de 50 anos crescemos um bocadinho, né? Felizmente, crescemos. Então, eu inicio assim, no momento em que cumprimento a todos e todas que nos assistem presencialmente, online, que nos dão o privilégio, né, de estar conosco nesta noite para uma solenidade, um evento inaugural do semestre letivo. Agradeço muito por todos vocês, lembrando que essa minha introdução, né, quando eu falo da nossa origem na FEA-USP, é para deixar claro que, no que se refere à contabilidade, essa área de contabilidade, finanças, controladoria, né, nós somos uma instituição reconhecidamente de excelência no país. Claro, né, eu peço a vocês que não entendam isso como um elogio de boca própria, né, do presidente da FIPECAF para dizer isso. Mas não, de fato, um exemplo, cadê o livro? Cadê o livro? O Flávio Ribery. Por exemplo, este livro aqui, ó, que hoje se chama Manual de Contabilidade Societária, é o livro mais importante do Brasil na área. É a Bíblia. Ele era escrito pelo Sérgio Discos. Continua aqui, ó, certo, tá vendo? Ó, aqui está Ariovaldo dos Santos, colega nosso lá da FEA, não é? Conhece, né? João Batista. Ari, Sérgio Discos, que você falou agora há pouco. Sérgio, olha que nome, gente, eu estou falando os maiores nomes da contabilidade do Brasil, gente. É com orgulho que eu falo isso, não é com frieza. Eu tenho orgulho de presidir hoje esta fundação.
Quem quiser saber contabilidade tem, vê por aqui. Eliseu Martins, olha só, Eliseu Martins. Sabe o que é isso na área contábil? Que é um dos fundadores. Eu falei aqui, ó, Eliseu, fundador da FPCAF, Sérgio Díssimos é fundador da FPCAF, os dois foram presidentes. Você já pensou? Eu hoje aqui no lugar de uma presidência da FPCAF, moça, que já foi ocupada pelo Eliseu Martins e pelo Sérgio Díssimos. Pessoal, não vou pedir desculpa, né? Eu estou extravasando o meu coração. Estou feliz de poder estar aqui, tá? Com muito orgulho. E é por isso que eu digo o seguinte. Com certeza absoluta, vocês que hoje iniciam o semestre letivo aqui conosco, que estão aqui presencialmente, os que estão online assistindo, vocês não vão se arrepender de estar conosco, porque nós vamos fazer de tudo para oferecer para vocês ensino em contabilidade e finanças do mais alto nível. Não é para se orgulhar, por exemplo, a Silvia aqui. Silvia estudou no nosso mestrado, tá certo? Foi nossa. Foi ano passado. Agora, só fala para essa turma, Silvia, qual é a posição que você ocupa e em que empresa? Sou diretora financeira do Goldman Sachs, responsável pelo comitê de auditoria, comitê de risco e comitê de capital. E com muito orgulho sou ex-aluna, mas me sinto aluna ainda, gente. Não, e ela ocupa. Claro, não é, o valor não é só por ter passado por aqui, mas também. O valor é dela, é uma profissional de valor. Tarde para estudar. Exatamente. Então, a Silvia, que nos orgulha. Outro dia abrimos no outro semestre, você estava presente ali, outro dia, né? A gente abriu e tal. Então, assim, olha a empresa que ela está e o cargo que ela ocupa, certo? Então, é isso. Temos aqui, por exemplo, na mesa que daqui a pouco, o João Batista, que vai falar para você. João Batista, que vai falar para você. Diga aí, por favor. Posso falar assim, né? A empresa e a posição que você ocupa. Professor, eu tenho várias posições, só ganho um salário, acho que é pouco. Mas das funções que eu tenho, que eu mais me orgulho, eu sou o contador da Dell para o resto do mundo, exceto os Estados Unidos. Então, eu sou um officer da companhia, temos aí presença em 82 países, eu tenho 260 pessoas especializadas em 32 países e só falo 3 línguas por enquanto, tá certo? Se você quiser, pode incluir o mineirês. Aí eu falo. Olha só, a empresa, vocês ouviram, né? A Dell, né? A posição que ele ocupa e está aqui, em 11 de março de 2024, para participar de um evento solene de abertura desse ano, não poderíamos começar melhor. Então, pessoal, no momento em que me despeço de vocês, para não prejudicar até o tempo do evento em si, a mesa que vocês vão assistir daqui a pouco, muitíssimo grato por estarem aqui, muito obrigado mesmo por terem escolhido a FPCAF para estudar, e eu disse e repito, vocês não vão se arrepender, porque nós faremos o possível e o impossível para honrar o nome da FPCAF e colocá-lo cada vez mais alto. Um bom evento para vocês. Obrigado, professor Wellington, pelas palavras, pela sua disponibilidade em participar dessa cerimônia nessa noite. Eu vou convidar agora para uma fala a professora Luciana Maia de Campos Machado, nossa superintendente acadêmica. Boa noite a todos. Queria começar saudando nossos alunos, professores, coordenadores, a diretoria da FPCAF. Prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecê-los por terem confiado em nós para iniciar uma nova parte da trajetória profissional e pessoal de vocês. Tenho certeza que vocês vão ter um período muito proveitoso aqui com a gente e desejo que a gente possa sempre estar próximo de vocês e entregar esse conhecimento técnico que a FPCAF tem na área contábil e financeira e também que possa ajudá-los a se desenvolver pessoalmente ao longo dessa trajetória. Eu vou deixar um pouquinho a modéstia de lado, acho que posso, né, professores? E falar um pouquinho dos nossos indicadores de qualidade da faculdade, que são uma prova de que eu acho que vocês escolheram corretamente ao confiar em nós para essa formação de vocês.
Desde 2016, quando a faculdade foi instituída, nós temos nota máxima no Índice Geral de Cursos. Vocês podem me perguntar, mas o que significa isso? Somente 2% das instituições de ensino do Brasil têm esse conceito. E desde que a FPCAP existe, nós temos esse conceito máximo. Vou precisar até de uma colinha aqui para falar da nossa pontuação no último ENADE, que avalia o desempenho dos cursos de ensino superior. No ENADE, nós fomos primeiro lugar entre as instituições privadas de São Paulo no curso de Ciências Contábeis EAD. Isso tanto na modalidade à distância, quanto no ranking geral. Fomos primeiro lugar entre as instituições privadas de todo o Brasil para graduação em administração, ficando à frente de várias instituições que já têm isso há muito tempo, como o INSPER, FGV, IBMEC, frente de todas elas no curso de administração, então sempre motivo de muito orgulho, foi a primeira vez que nós passamos por esse exame. Fora outros indicadores diversos de aprovação no CFC, nós somos constantemente em primeiro lugar, tanto com o curso de Ciências Contábeis EAD quanto presencial. E tem muitos outros indicadores e outras frentes que vocês vão conhecer agora se juntando a nós na FPCAF. Espero que vocês possam vivenciar isso. E isso é fruto de um trabalho dos nossos alunos, professores, coordenadores, e vocês passam agora a fazer parte disso. Então, muito obrigada por terem confiado em nós. Espero que a gente possa atender as expectativas e tenho certeza que vai ser o início de um semestre muito proveitoso para todos. Queria agradecer a Silvia e o João por terem feito esse desafio de abrir o semestre com chave de ouro. Eles vão contar um pouquinho da trajetória deles e do que está se desenhando no cenário financeiro e contábil recente. É isso. Obrigado, professora Luciana. Dando sequência ao nosso evento, vamos apresentar um pouco quem está por trás aqui, liderando os cursos de graduação, pós-graduação, mestrado. E começando aqui pela graduação, né, apresentando o curso, e o seu coordenador, o professor Jonathan Hoff. Na sequência, apresento no curso de mestrado profissional e seu coordenador, o professor Jorge Salles, que está aqui presente também. Na sequência, temos o programa de pós-graduação Lato Sensu, em que temos 2 eixos de conhecimento em contabilidade e controladoria, com a professora Raquel Fraga, coordenando o MBA Controller, a pós-graduação aplicada em contabilidade do setor público, programa de pós-graduação em gestão de custos e negócios, investimentos e negócios e planejamento financeiro pessoal. Na sequência, na verdade, esse é homônimo, né? É parecido. Tem o professor Flávio Beck, sou eu mesmo que vos falo, sou coordenador do MBA Gestão Tributária, do MBA FRS, a pós-graduação em Contabilidade, Controladoria e Finanças, que é o CEFIN, e uma pós-graduação nova, que é a pós-graduação em SG, Sustentabilidade e Liderança Responsável, um programa incrível, atendendo a uma nova demanda de mercado. Na sequência, apresento, por fim, a professora também Carolina Otsuro, coordenadora do Programa de Educação Executiva da FIPECAP. Então, saúdo a todos vocês com uma salva de palmas também. Devolvo a palavra aqui à professora Luciana Maia Campos Machado, para que ela faça a introdução ao momento mágico da nossa aula inaugural. Eu vou só precisar ficar um pouquinho mais perto da Silvia e do João. Bom, dando sequência agora ao nosso evento, muita alegria em chamar Silvia e o João, agradecê-los novamente por estarem conosco hoje. Eles vão nos ajudar a refletir um pouquinho sobre diversas mudanças que estão acontecendo no cenário financeiro global e, com elas, o que a gente espera de um profissional do mercado financeiro, um profissional de contabilidade, de controladoria. Vai ter uma discussão muito, muito bacana aqui para vocês. Eu vou fugir um pouquinho do protocolo, já que o professor Wellington já me apresentou, e pedir para a Silvia e para o João se apresentarem, falarem um pouco da trajetória profissional deles, de como eles chegaram até aqui hoje, os principais desafios que eles vivenciaram até se tornarem os grandes executivos que hoje são.
Então, eu sou Silvia Valente, como eu já falei, eu sou diretora da Goldman Sachs. Eu comecei no mercado financeiro, estou fazendo 40 anos de mercado financeiro. Eu entrei como estagiária, tinha 19 anos, no antigo Banco Lar Brasileiro, que era associado ao The Chase Manhattan Bank. Foi a minha grande escola, né? Eu passei por todas as funções de controladoria lá, fiquei 17 anos. Pensei que nunca fosse sair de lá, eu tinha adoração pelo banco, que hoje é o JP Morgan, né? Na época era o Chase. E aí, passei por várias fusões, né? Fusões com Chemical, fusões com Flemings, fusões com JP. Aí na fusão com JP eu participei, fui intitulada para ficar, né? Porque tinha duplicidade de função. E aí o Morgan Stanley me chamou para ser entrevistada lá fora, para uma vaga de controller. Eu falei que não ia. Ele falou, não, você não tem dia de férias? Vai lá conhecer a gente. E aí eu gostei muito, porque o Chase era um banco de varejo, né? Não era um banco de investimento, e eu queria, para complementar minha carreira, passar por um banco de investimento. Eu fui, fiz a entrevista, gostei, e acabei saindo, né, do Chase. Chorei muito, nossa, foi terrível esse corte, assim, né? Mas aí fiquei 9 anos e meio lá no Morgan Stanley para implementar o banco e a corretora. E aí eu era muito feliz lá também, não tenho nada a reclamar, uma excelente casa. Aí, quando foi em 2009 para 2010, eu fui chamada por uma amiga que ela falou assim: eu preciso que você vá no almoço comigo, eu preciso de alguém para falar da conversão para a IFRS no Brasil de Basileia. Eu falei, nossa, eu não sei falar, preciso de você para falar. Aí eu falei com o meu chefe em Nova York, né? Eu falei com ele, eu falei, olha, o Morgan Stanley tá me chamando aqui para falar, tudo bem por você? Mas parece que o almoço é demorado, né? Eu vou ficar umas 2 horas e meia do almoço. Ele falou, não, a gente está aqui para ajudar os peers, vai lá. Eu fiquei 2 horas e meia nesse almoço, falei de todo o projeto Basileia, porque, né? Comecei com 19 anos, eu passei por Basileia, antes da Basileia, Basileia 1, Basileia 2, Basileia 3, aí fui. E aí, um mês depois, chegou um convite, né? Que eu tinha sido escolhida como controle, que eles queriam que eu fosse entrevistada nos Estados Unidos, né? Aí eu levei um choque, eu falei, não, mas já tenho mais de 40 anos, eu estou feliz aqui, não quero sair. Você não tem 2 dias de férias, mesma coisa. Vai passar lá, 2 dias lá de férias em Nova York, vai lá, vai ser entrevistada. Aí eu fui entrevistada, e assim, mas eu não queria sair. Mas aí a diversidade, eu achei bem legal isso, né? Porque eu sempre fui meio ligada à diversidade, assim, né? E aí eu vi que a diversidade na Goldman era muito forte, né? E eu fiquei meio encantada, assim, sabe? Com o banco. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E aí veio a proposta, eu acabei depois de 9 anos e meio saindo, e hoje vou fazer 14 anos em junho, né? E assim, gente, passou tão rápido, sabe? Eu não, quer dizer, eu acho que vocês já fizeram a conta, eu estou fazendo em abril, mês que vem, 59 anos, né? Mas eu me sinto, sinceramente, eu não me sinto com mais de 30, né? É muito engraçado isso, porque a gente não se sente, né, envelhecendo, né? E assim, eu gosto bastante do que faço, adoro o que faço, né? Todo dia tem que estudar porque sai uma regra nova. Eu não sinto o tempo passar, né? Eu não quero falar demais, quero passar para você. Depois a gente já está no detalhe. Mas é isso, né? Estudar, tem que estudar. Então, como eu já falei, eu sou ex-colega de vocês. O mestrado era um sonho que eu tinha, assim, eu fiz MBAs, né, de finanças e mercado de capitais, mas eu tinha um sonho desde 30 e poucos anos de fazer um mestrado. E aí foi passando o tempo, e sempre um projeto novo, e eu não fiz. E aí eu encontrei, na pandemia até, com uma ex-funcionária minha, que foi minha estagiária e funcionária. Ela virou para mim e disse, e aí, Silvia, e o mestrado? Já chegou no doutorado? Que eu sempre falei isso, né, para os meus empregados, né? Aí eles falaram, aí eu falei, cara, eu não fiz o mestrado, até você acredita? Ela falou, você não fez o mestrado, você sempre adorou dar aula, você sempre ensinou a gente, por que você não fez o mestrado? Aí eu saí daquela conversa
Aí eu fiz prova, né? Me matriculei em 3, na GV, na FECAP e na FIPECAP. Mas aí foi fácil a decisão pela FIPECAP, né? Porque eu sou contadora também, né? E eu falei, eu não consigo muito ficar longe do meu background, não, eu vou fazer um mestrado na FIPECAP. E foi maravilhoso, adorei. Minha assessora aqui, cadê minha assessora ali, a Marta, né? Que eu adoro. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte da família FIPECAP. Deixa eu... É sempre mais difícil falar depois da Silvia. Não sei se vocês entenderam isso, que ela fala de verdade do coração. A única coisa que eu descobri, Silvia, é que eu fiz o check-up agora, mês passado, lá no Einstein, e a doutora disse que eu estou com 48, mas eu tenho 59, igual você. Então, primeira conclusão, quem é contador que vive pelo menos até 59? Então, você pode, é garantido, vive até 59. Primeiro, eu queria agradecer a FIPECAF pelo convite. Eu sinto extremamente orgulhoso e também um pouco de inveja, porque eu não fiz FIPECAF, né? Mas Dá não, tempo de dá fazer. tempo, dá tempo. Eu acho que são várias perguntas que a Luciana fez, então eu vou começar respondendo a mais fácil. O que que eu faço hoje? Ou pelo menos onde que eu engano bem, né? Então, eu já disse para vocês, uma das minhas funções, eu sou, e talvez a principal, há 6 anos atrás, o CFO da Dell. Eu era o CFO da Dell no Brasil, e ele me pediu para montar uma estrutura que tem a ver com o que a gente chama de compliance, né? Conformidade com a lei. Essa é uma preocupação muito grande das multinacionais hoje. Você opera em vários países, legislação é um negócio que muda todo dia, a complexidade é enorme. Então, a gente tem um ecossistema que a gente chama, aquelas áreas garantem que a gente opere em conformidade com a lei em qualquer país do mundo. Então, começa com contabilidade, passa pelo time de impostos, pelo time do jurídico, tá certo? Em alguns países onde a gente tem operação grande de supply chain, a gente tem também o pessoal que chama de trade compliance, que cuida de todo o processo de aduana, né, de importação e exportação. Então, eu diria que hoje esse é um processo, a gente não tinha a área de contabilidade internacional, era um departamento de um shared service center, e eu montei essa estrutura há 6 anos atrás e estou liderando. Aprendi muito, né? Eu acho que tem aqui, depois a gente pode falar um pouco disso, do que é o presente e futuro, né? A segunda coisa que eu faço, eu sou membro do board de 7 subsidiárias da Dell, as mais importantes, porque são as holdings, né? Então, desde a minha cadeira, eu tenho um assento e tem tudo a ver com legislação, regulamentação local. Então, estou falando de Holanda, estou falando de Irlanda, estou falando de Índia, estou falando de China, né? Era da Rússia, quando começou a guerra, os caras me tiraram em 2 segundos de lá, né? Porque era melhor não estar. Então, esse é um pouco do meu trabalho em Brasil. Eu sou o representante legal da companhia no Brasil. O terceiro é o seguinte, a gente tem, como toda boa multinacional, vocês provavelmente aqui trabalham em multinacionais ou já ouviram falar, a gente é segmentado dentro da estrutura de finanças. Cada área reporta lá para fora. E dentro da Dell a gente tem um processo de horizontalizar essa conversa, né? Então tem que ter um líder que representa o CFO da companhia em cada região. E eu, como sou a pessoa mais senior, vamos dizer, a mais velha do time, eu sou essa pessoa que representa o CFO para a América Latina. Então, tem bastante coisa para divertir aí. Além disso, eu sou o primeiro vice-presidente do IBF São Paulo, né, sob a liderança da Magali. Acho que a gente tem feito lá um excelente trabalho. Sugiro vocês entenderem um pouco mais aí do IBF e se juntarem a gente. Acho que é um lugar muito interessante para networking. A Silvia é a minha colega, ela anda meio brava comigo, mas depois eu vou resolver esse assunto. Mas a Silvia é uma representante que nos traz muito conhecimento, traz o aspecto de diversidade. É muito bom ter você lá, viu, Silvia? E por último, eu sou o cofundador de um instituto que, junto com vários colegas executivos do mercado, que hoje cuida do tema de inclusão racial. Então, o nosso trabalho primeiro é mentorar jovens negros que a gente entende que têm condições de se tornarem C-levels amanhã, e a gente tem feito esse trabalho, né? Acho que é uma coisa que me ajuda bastante. Falando de desafios, engraçado, né? Eu tinha tudo para dar errado, gente. Não sei se dei certo, mas errado eu acho que ainda não. Eu sou de uma família bastante humilde do interior de Minas, do interior mesmo. Eu sempre fui um aluno nota 10, né, no primário, né, no ginásio e tal.
E meu pai não tinha mais o que fazer lá no interior, na roça, e os fazendeiros disseram para ele, meu, leva esse menino para estudar em outro lugar, né? Porque aí ele pode ter um futuro, senão ele vai ser o quê? Alguém que trabalha para os fazendeiros aqui. E a gente foi morar numa favela em Vitória, no Espírito Santo. Como todo bom mineiro, você pega o trem e cai lá na beira do mar, né, em Vitória. E, e ali um belo dia eu tinha, acho que para os meus 13 ou 14 anos, eu vendo minha mãe trabalhando para fora, para ajudar, a gente morando numa região muito ruim, meu pai trabalhando como carpinteiro, sem nunca ter feito isso antes, eu disse, eu tenho que ajudar. E eu acho que assim, sempre tive na minha cabeça uma coisa, educação é o que te leva para frente. Acho que eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de saber, curiosidade pelas coisas. Eu nunca achei que eu sei mais que os outros, mas eu sempre gostei de estar perto daqueles que sabem muito, porque é a única chance que eu tenho de aprender. Então eu fiz isso, continuei estudando. Não tinha dinheiro, professor, para pagar uma escola particular, e eu fui e fiz de tudo para, sem fazer cursinho nem nada, para passar na Federal do Espírito Santo. E passei na Federal do Espírito Santo e fiz ciências contábeis. E aquele livro eu tenho ele até hoje, daquela época. Eu vou achar e vou te mostrar depois, que eu tenho, né? A gente usava todos os livros aqui da FEA no nosso curso lá. Depois disso, também eu costumo dizer que eu tenho muita sorte, né? Então, quando eu trabalho mais e mais, eu tenho mais sorte ainda. Então, eu acabei sendo contratado por uma multinacional chamada Philips Electronics. Eu fiquei na Philips por 23 anos, eu entrei lá com 20 anos de idade. Eu ainda estava terminando a minha faculdade, né? Estava no meio da faculdade, na verdade. Vim para São Paulo em 87. Comecei trabalhando exatamente no departamento de contabilidade, fazendo lançamento contábil de empréstimo compulsório, veículos, lembra disso? Combustíveis. Então, eu era o cara que fazia isso. Depois de ficar lá por 23 anos, meus últimos 8 anos na Philips foram... eu fui o CFO de duas divisões as mais importantes, né? Nos primeiros 4 anos, de 2000 a 2004, eu tive numa divisão que chama de Home Appliance Personal Care, para quem trabalha, quem compra produtos aqui no Brasil, a marca Valita, né? E depois eu fui para a maior divisão, que era a divisão de consumo eletrônico, que é tudo que tem a ver com TV, com áudio, com DVD, essa coisa toda. E depois da Philips, eu saí em 2008, eu fui para a HP, fui ser o CFO da HP aqui no Brasil, fiquei lá por 2 anos, fui convidado pelo Grupo Itaúsa para fazer parte de um grande projeto deles na área de tecnologia. Fui ser o CFO da Itautec. A Itautec é uma empresa listada na Bolsa, era naquela época, não existe mais, nível 1, fazia parte do Grupo Itaúsa, e eu trabalhava no prédio lá do lado dos bilionários lá, né? De verdade, eu trabalhava para eles, né? Coisa que me deu a oportunidade de aprender muita outra coisa, né, sobre o ser humano. E por último, como a ideia não era continuar com o negócio da Itautec, era vender e tudo mais, eu comecei junto com o pessoal da Itaúsa a fazer o processo de venda. No meio do caminho, a Dell me chamou e eu fui para a Dell, estou na Dell há 12 anos. Amanhã faz 12 anos, exatamente amanhã. Essa é um pouco a minha história, né? Depois a gente conta mais detalhes aí. Bom, vou fazer uma pergunta para vocês, então. Agora que vocês são executivos, passaram por tudo isso, o que vocês buscam quando estão montando um time? O que vocês procuram nos profissionais? E quem é o profissional de contabilidade e finanças hoje? Quem ele deveria ser, na opinião de vocês? Mas, bom, primeiro você faz muita pergunta, Luciana, aí. Para dar a oportunidade de vocês falarem. Eu vou esquecer metade dessas perguntas. Eu tenho dito para a turma com quem eu falo, eu sou o embaixador de todos os programas de desenvolvimento de pessoas dentro da Dell, para a área financeira. Eu nunca vi uma empresa melhor do que a Dell, e aí não é porque eu estou lá, não. Eu já trabalhei em outras grandes multinacionais. A gente tem, para quem está começando na carreira, para quem quer virar gerente, para gerente que quer virar diretor e diretor que queira virar vice-presidente. A gente tem programa de desenvolvimento. Eu sou o líder disso, não só aqui para a região América Latina, mas eu participo dessas conferências no mundo inteiro. Eu tenho dito o seguinte: saber contabilidade, fazer débito e crédito, isso é básico, gente. Isso não diferencia. Tem milhares, milhões iguais a nós. Eu também sei fazer débito e crédito. O que diferencia a gente é aquela coisa que vai além disso. Então, eu vou começar, para mim, com a que é mais difícil, né? É atitude.
Nós estamos buscando alguém sempre que tenha uma atitude construtiva, proativa, alguém que no final do dia eu posso dizer o seguinte, faz parte de um time. Eu sempre gosto da analogia de futebol, né? Eu sou um jogador de futebol frustrado, tentei, mas não consegui, aí acabei contador, né? Sou feliz. Cada um tem uma função dentro de um time, você precisa achar, você precisa ter esse espírito. A segunda coisa de atitude que eu vejo nas pessoas é o aspecto de confiança. Se você não é uma pessoa confiável, muito difícil você vai ter sucesso. Pode até ter, mas ele é efêmero, ele passa, você não consegue sustentar. Então, acho que o conhecimento básico da tua função é fundamental. Segunda coisa da atitude. O terceiro já foi o tempo que o contador era identificado, né? A gente chamava lá o bean counter, né? Desculpa usar muita expressão em inglês, gente, mas é que hoje em dia, acho que eu estou perdendo em português, mas vai lá, vou tentar, se me corrija. A gente tem que entender do negócio, a gente tem que entender da estratégia. Até porque muita coisa que a gente contabiliza hoje são provisões, por exemplo, né? Ou são coisas baseadas em valuation. Se você não sabe exatamente o que é o negócio, você vai ter muita dificuldade de fazer julgamento, né, daquilo que você está ouvindo, que você está interagindo com a área e você poder depois defender isso em frente a um auditor, por exemplo. Então, acho que é fundamental. Segundo, se você entende do negócio, se você entende a estratégia, você está habilitado a contribuir, né? É aquela coisa de dizer o seguinte, olha, peraí, mas eu gostei, a Silva aqui ó, teve uma ideia legal, né? Puxa, ela entende. Então, na próxima vez eu vou trazer a Silva para a mesa para ouvir. Essa é uma coisa que abre porta, gente. É aquilo que você se posiciona. Na minha carreira inteira, eu sempre pensei uma coisa, assim, eu estava brincando com a Silva, no começo da carreira era dinheiro, gente, eu precisava de salário, viu? Então, a briga era qual é o lugar que me paga mais, né? Mas eu usei essa motivação para dizer o seguinte, eu sentei nessa cadeira hoje, qual é a próxima? Puxa, a cadeira dele é uma boa cadeira para mim. Legal, qual é o meu gap entre o que eu sei e o que eu preciso saber para a cadeira dele? E a melhor pessoa que podia me ensinar era ele. Então vamos lá, senta do lado dele, propõe ajudar, arranja o tempo, se viabiliza para isso, né, e corre atrás. Então, eu diria que isso é o hoje. Vamos pensar no amanhã. Nós fizemos uma pesquisa dentro da Dell para entender o seguinte: vocês ouvem muito por aí dizendo que contabilidade é uma profissão que vai acabar. Isso é besteira. Não vai acabar. Mas eu posso garantir para vocês que o que a gente faz hoje vai ser praticamente completamente diferente daqui a 2, 3 anos. No final, nós vamos estar falando de uma demonstração financeira, mas como você vai fazer isso vai ser completamente diferente. Com quem você vai estar interagindo vai ser completamente diferente. Os nossos escopos mudarão. Então, a gente disse, legal, se é isso que eu vou fazer daqui a 2 anos, quais são as áreas que eu tenho que me preocupar quando eu falo de pessoas? E a primeira coisa que nós dissemos é o seguinte: as pessoas que trabalham em contabilidade na Dell precisam entender de tecnologia, no sentido que a gente chama de digital skills, quer dizer, ou seja, conhecimento da tecnologia. Não é que você vai escrever um código de um programa usando a inteligência artificial amanhã, mas se você não entende qual é a melhor tecnologia que pode endereçar a tua necessidade, você vai ter muita dificuldade. É igual a história do celular hoje, todo mundo usa o celular, né? Você aprendeu a usar o celular, né? Mas tem alguém que desenvolve o celular, faz tudo. Mas se você não souber, eu, por exemplo, uso meus netos para me ajudar com o celular, com o iPad, essa coisa toda. Mas você não vai ter o neto lá no dia a dia do trabalho. Então, a gente chamou isso em inglês de digital skills, conhecimento de tecnologia. A segunda coisa que nós chegamos à conclusão é o seguinte: sempre houve mudanças. A gente se fala, tal, né, mudança é coisa permanente. É verdade. E continuará sendo algo permanente. O que muda? A velocidade da mudança e a profundidade do impacto que essa mudança vai trazer. E isso a gente já vive na indústria de tecnologia. Na indústria de tecnologia, você lança alguma coisa em 6 meses, não rolou, pula fora, vai para outra, porque isso só pode piorar a sua situação, tá certo? Isso é uma dinâmica que vai estar em toda a indústria. Você tem que entender para onde você está indo e a coisa está mudando. E você tem que se adaptar. O avião está voando e você está consertando o bicho. Então, isso exige uma habilidade dos contadores que a gente chama de change management, a capacidade de gerenciar a mudança. Então, vamos ter que investir nisso também. E, por último, a gente parou no terceiro, que também não dá para cobrir mais,
é o tema da comunicação. Mas, mas comunicação sempre esteve aí, é verdade. Mas a gente está falando o seguinte, eu vou estar me comunicando com um público completamente diferente daquele que eu falo hoje. Então, eu vou interagir com as pessoas do negócio, que quem faz hoje são os controllers. Eu vou ter que gerar relatórios com informações, com análises, que hoje quem faz é o pessoal de FP&A, né? Então, nós temos que adquirir a capacidade também de adotar no nosso dia a dia aquele vocabulário, aquelas coisas que são interessantes para esse nosso. Então, eu diria, para resumir, viu, Luciana, que essas são as áreas que nós estamos focando agora. Mas precisa ter skills de liderança? Isso já existia e continua existindo. Precisa conhecer contabilidade? Eu costumo dizer para os caras o seguinte, se você quer conversar com o robô amanhã, é melhor você saber explicar para ele débito e crédito, né? Porque ele precisa de alguém que o oriente. Então, acho que é um pouco disso, gente. Eu estou depois aí, qualquer pergunta, né? Acho que você já cobriu a maioria dos pontos, né? Mas eu vou falar um pouquinho de como eu caí na contabilidade para vocês entenderem. Naquela época, a gente está ficando um pouquinho experiente, né? Eu estudava em escola pública, então o ensino médio era profissionalizante. Não sei, acho que a maioria aqui não tem idade. Então, quando eu fui para o ensino médio, tinha 4, não é matérias que se fala, 4 cadeiras, disciplinas. Então, tinha técnico de contabilidade, secretariado, normal que era ser professor e processamento de dados. Aí eu olhei e falei assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Meu pai era feirante, minha mãe dona de casa. Então, eu sabia que eu ia ter que mudar a vida da minha família, porque a minha irmã era excelente aluna, mas ela só queria ter funcionária pública, como é até hoje, né? Ganha muito pouco. Eu falei, não, o negócio vai ter que ser comigo, né? Aí eu falei assim, processamento de dados não dá, porque eu não quero ficar perfurando cartão. E naquela época era perfurar cartão, né? Aí, o normal, que era ser professor, eu falei, nossa, um salário de professor, desculpa, não é o caso hoje, mas para o nível de vocês, mas não é, né? Aí eu falei, não, com carreira de professor eu não vou conseguir mudar a vida da minha família de jeito nenhum. Secretariado, eu não vou ficar secretariando homem de jeito nenhum. Porque naquela época, secretariar, né, homem mesmo, né? Eu falei, não vou ficar pegando café para chefe, não vou ficar. Aí eu escolhi o teste de contabilidade. Então, eu entrei no teste de contabilidade por questões financeiras, eu não sabia nem o que era. Eu falei, no teste de contabilidade, eu vou abrir ou um escritório ou eu vou trabalhar numa grande empresa. Esse era o meu sonho, né? E aí, com 16 anos, eu fiz o estágio no Chase, só para o teste de contabilidade. E aí, o pessoal, só que eu não tinha idade, né? Aí, só podia entrar com 18 anos, né? Com 18 anos, o meu chefe, eu fiz tudo, né? Para ser importante naqueles 5 meses que eu fiquei lá, eu falei, não, preciso mudar a minha vida. Então, eu era super Caxias, né? Aí ele falou, daqui a 2 anos você volta, quando tiver 18 anos, você faz a prova e você vê se entra aqui. E aí foi assim que eu entrei no Chase, né? Quando tinha 18 anos, eu fiz o teste, passei e comecei na mesma área que eu tinha feito o estágio. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque naquela época, a contabilidade básica era suficiente, né? Eu fiz o teste de contabilidade, o contador era aquele que conhecia certa profundidade a contabilidade. No final da década de 90, quando eu estava na controladoria do Chase, eu vi que era muito mais, eu precisava de muito mais do que aquilo. Entendeu? Se eu não conhecer finanças, eu estou fora, claramente. Ou eu passo a conhecer o negócio, ou eu não vou sair do lugar. Né? Aí eu fui fazer um MBA de finanças, fiz o MBA de finanças na época do IBMEC, depois eu fiz um MBA de mercado de capitais. Né? Então, o que eu vejo num profissional? Primeiro, o que ele já falou, né? O básico todo mundo sabe. Inglês, sem inglês, numa empresa como a Goldman, é óbvio que não vai entrar. E aí você tem que ver a garra. A pessoa tem que te passar vontade. Né? Eu sei que é difícil numa entrevista ver se você está nervoso, mas eu tento ver a garra da pessoa. Né?
Teamwork também. A gente tem um conceito na empresa muito forte de time, né? Então, o que eu tento ver é, essa pessoa, ela tem características de teamwork, ela vai querer ser aquele que vai ser o all-star sozinho. Não existe isso, tá, gente? Eu acho assim, eu com o meu time, a gente é muito unido, então a gente perde junto, empata junto e ganha junto, né? E, então, liderança é uma coisa que se constrói, mas eu acho que para você ter condição de subir na carreira, você tem que gostar muito de gente. Eu adoro gente, eu adoro lidar com pessoas, né? Então, eu tenho um pouco de psicóloga, né, também. Então, primeiro, você tem humildade na vida. Não é porque eu virei managing director da Gojam, ou diretora, que eu sou melhor que ninguém, né? Eu tenho mais responsabilidade, porque eu estou nesse cargo, né? Sou civil e criminalmente responsável pelo cargo que eu estou. Né? Mas é você ter essa cultura de sempre passar conhecimento, né? Ouvir de todo mundo o tempo inteiro, a gente aprende todos os dias. Então, o que eu busco muito no profissional é isso. Primeiro, ele tem garra. Por que ele está ali, concorrendo do cargo da bolsa, né? Ele tem vontade de estudar, porque não dá para parar de estudar, gente. Está mudando todo dia. Como é que você vai parar de estudar? Como é que você acha que você vai chegar num cargo lá em cima e vai estudar? Você não vai ter condição de continuar naquele cargo, né? Então, hoje é mais isso, né? O João já passou por vários pontos, mas é essa garra, essa vontade de aprender e essa vontade de trabalhar como time, sabe? Então, hoje, quando a gente sai uma resolução nova, né, do Conselho Monetário Nacional, por exemplo, o que a gente faz? Né? Meu time não é muito grande, eu tenho 32 pessoas só, porque a Goldman no Brasil ela tem em torno de 350 funcionários. Sai a resolução, todo mundo estuda, todo mundo vai para uma sala discutir, e assim, não existe pergunta que não tenha valor, é para perguntar qualquer coisa, porque dali a gente pode tirar alguma coisa. Então, eu acho que, eu diria que é isso, né? Você tem que ter essa humildade e entender que todo mundo é igual, né? Você só está ali porque você tem uma responsabilidade maior, mas eu não sou melhor do que ninguém. Talvez, Luciana, uma pergunta que você vai fazer depois. Ela não combinou nada com a gente, tá? Então, se você saber... Tá, pessoal? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela fez uma pergunta assim, o que nós escolhemos, né? Eu acho que vai ser mais ou menos igual em todo lado. Agora, deixa eu dizer para vocês o que eu acho que vocês têm que pensar quando vocês olham para uma empresa, para uma função, para o lugar onde vocês estarem. Eu tenho uma regra comigo que diz o seguinte: tudo que tem a ver com a minha vida pessoal ou com a minha vida profissional só tem um lugar que eu quero estar. É no assento do motorista. Quando eu percebo que eu estou correndo risco, eu estou me movendo para o assento do passageiro, eu disse, opa, peraí, está na hora de eu repensar isso aqui. Para ser o motorista do ônibus aí, você precisa mostrar que você tem capacidade para isso, senão ninguém confia em você. Então, acho que pensa um pouco no que eu estou tentando dizer aqui, passar para a mensagem, porque eu falei de um tema confiança. Todo mundo, quando entra no ônibus, o motorista, você percebe que ele é bom, o pessoal confia, esse cara vai me levar onde eu tenho que levar em segurança, tá certo? Então, acho que essa é uma coisa que vocês têm que pensar. A outra coisa, eu estava até comentando com a Luciana e com a Silvia antes de entrar aqui. Outro dia eu fui falar para um grupo de jovenzinhos da periferia lá de Porto Alegre, de região pobre. Eles foram lá conhecer a Dell. Esse é um programa que a gente faz para apresentar para aquelas pessoas o que é uma empresa, né? Para aqueles jovens. Eles não têm a menor ideia de que é uma empresa. A gente chegou lá, mas olha, tá vendo aqui, ó? Tem um departamento de RH, ali tem um departamento de administração, lá tem uma fábrica, aqui um pessoal que desenvolve software, né? Aí todo mundo abre o olho, né? Que a molecada só pensa em tecnologia, né? Aí eu falei que eles vão confundir videogame com tecnologia, né? E aí a gente vai trabalhando isso. E eu fui lá falar com eles. Aí no última pergunta, tinha uma menina que estava no fundo, depois de 1 hora e pouco de conversa, eu vi que ela estava incomodada para fazer uma pergunta para mim. E eu dei a resposta honesta, tá? Vocês vão achar que é besteira, mas eu dei a resposta honesta para ela. Ela me perguntou, quanto você ganha? Aí eu pensei 2 segundos, eu não estava preparado para aquela pergunta, para ser honesto, né? Eu disse, olha, eu ganho mais do que eu mereço e muito menos do que eu acho que deveria, né?
Mas essa é uma discussão que eu preciso ter com o Michael Dell e não consigo resolver ela fácil. Eu disse, olha, entendo o tema do dinheiro, até estava debatendo isso com a Silvia, eu acho que por boa parte da minha vida o dinheiro foi um motivador, né? Eu precisava de salário, e é a mesma casa da menina lá, com certeza. Eu disse para ela, mas você não vai ter sucesso definindo para onde você vai, o que você vai fazer, baseado no salário. Isso vai ser o que você gosta de fazer. Porque o que você gosta de fazer, você vai fazer bem. Se você vai fazer bem, você tem sucesso. Daí para frente, salário é consequência. Exato. Então, parece muito piegas, parece muito, eu diria assim, né, lugar comum, mas não é, gente. Em algum momento da carreira de vocês, que vocês tiverem condições, e eu acho que aqui todo mundo já tem, pela, né, média da turma que está aqui, vocês provavelmente aqui estão na hora de escolher aquilo que vocês se sentem bem, que os fazem felizes. Segunda coisa, né, Silvia? Nós estamos num lugar que eu acho que vale a pena mencionar isso. As coisas mudam, isso sempre foi regra, muda os nomes, né? Agora vocês estão ouvindo por aí uma história que eles chamam de lifelong learning, ou learners. Isso significa dizer o seguinte, que a gente tem que estar estudando o tempo todo, tem que reciclar, tem que aprender coisas novas. Isso é uma verdade, gente. Eu sempre fui buscar isso. E existem várias maneiras de se aprender. Uma delas é vir numa escola como essa aqui. E aqui numa escola como essa, você vai aprender dos nossos professores que estão aqui e você vai aprender dos teus colegas. Você vai aprender? Né? Troca. Eu acho que hoje é uma das coisas mais importantes. Quando você vai para um curso de MBA, por exemplo, eu diria que 30% do seu sucesso, 33%, é a escola. Toda a infraestrutura que ela te oferece. Os outros 33% é a turma que você tem do seu lado. Aonde você vai trocar, você vai conhecer outras experiências, um mundo que está fora daquele da sua bolha ali. E o terceiro 33% é você mesmo, porque ninguém consegue ensinar alguém que não queira aprender. Então, se você decidiu investir, faça disso valer a pena, né? Então, acho que educação sempre, né? E olhando para isso, o que eu gosto de fazer? E não tem resposta certa ou errada, tem a que você tem para você mesmo. Pois é, eu me apaixonei por contabilidade, tá vendo? Eu também, aliás, eu também fiz. Sem pensar nisso. No segundo grau, eu também fiz técnico. Só que a minha decisão por contabilidade foi por outra razão, porque era o único que tinha noite, você entendeu? Então eu falei, é nesse aqui que eu vou, e deu certo. Aliás, eu considero a mim mesmo um excelente contador. Aí alguns caras vão falar assim, não, você sabe tudo de contabilidade. Tem outros que dizem assim, não, você é excelente contador de história, de caos, mentira, blá, blá. E eu estou jogando nas duas aí, gente, porque se eu souber. O que mais, Luciana? Eu vou perguntar. Pode perguntar. Pergunta para a Silvia. Bom, a gente viveu recentemente um cenário de muita mudança pós-pandemia. A gente aprendeu que dá para ficar em casa. A gente teve uma geração nova que entrou no mercado de trabalho totalmente remoto e agora está crescendo dentro das empresas que voltaram presencialmente. Você estava me contando semana passada que já está presencial, sempre inteiro. Como que vocês veem esse balanço entre vida pessoal e profissional, pré e pós-pandemia? E se vocês sentem um conflito de geração entre a equipe de vocês, o que vocês pensam sobre isso? Então, vou dizer o que aconteceu comigo no dia 16 de março de 2020, né? Eu nunca vou esquecer que a firma lá fora, né, fez um anúncio global de que a gente, a partir daquele dia, tinha que ir todo mundo para casa. E 16 de março, gente, eu estava fechando demonstração financeira em FRS, prudencial, publicação, comitê de auditoria. Foi assim, né? Da noite para o dia. Eu fiquei desesperada. Eu falei, como que eu vou conseguir tocar esse grupo de casa, né? Aí veio o Zoom, que eu tive que aprender. Sempre fui muito ruim na parte de tecnologia, né? Que eu estou tentando melhorar, juro que eu estou tentando melhorar. E aí eu tive uma conversa bem do coração com a minha área. Eu falei, gente, é o seguinte, olha, trabalhar de casa não é fácil, porque você acaba tendo outras coisas em casa que te chamam a atenção, né? É o filho que chama, é o cachorro que late, né? Todo mundo passou por isso aqui, né? E sabe. Aí eu falei com eles, olha, a gente tem que saber trabalhar de casa. Então, eu conto com todos vocês
para realmente se dedicar, né? A gente tem o Zoom que a gente está aprendendo a utilizar, né? Não foi fácil, porque várias pessoas da minha área tiveram problemas mesmo de começaram a ter depressão, né? O que é normal. Eu mesmo fiquei numa situação bem difícil, porque o meu primo morreu na primeira semana de janeiro, de Covid. E aí a minha filha, mais velha, ela não queria que eu saísse de dentro do apartamento. Eu fiquei 3 meses trancada no apartamento, sem descer pelo elevador. Só ficava no apartamento, porque ela ficou tão desesperada com a morte do nosso primo, que ela falou, você não vai, você não vai, você não vai. Então, assim, naquela hora eu tive que chamar a calma, né? Porque eu estava com meus funcionários sem saber como fazer, né? E eu tinha que fazer acontecer. Não tinha jeito. Então, assim, conversava com muitos deles separadamente, com as pessoas que estavam mais abafadas, né? Com aquela situação. E aí eu fui vendo que dava para trabalhar de casa. Eu falei, nossa, está dando tão certo. E eu comecei a ver umas cenas muito bonitas, sabe? O filho vindo beijar a mãe, tacar um beijo na mãe, assim, no meio de uma reunião. Aí um cachorro, assim, cada um começou, a gente fez sessões de botar o cachorro no colo, e cada um vê o seu cachorro, né? E eu comecei a ver o time muito feliz. Eu falei, caramba, dá certo a trabalhar de casa. E a gente ficou 2 anos assim, trabalhando totalmente remoto. Não tive um problema, por incrível que pareça, né? Mas eu entendo que não dá para trabalhar só de casa. Por quê? O meu grupo tem muitos anos, né? As pessoas estão. A média do meu grupo é 7 anos de casa. Então, eu tenho um grupo maduro, né? Mas os estagiários, os analistas, não são maduros, né? Então, eu vi que você tem que ter uma mescla das duas coisas. Que eu gostaria. Hoje eu não tenho essa mescla, tá? Eu estou 5 vezes por semana. Eu tenho que respeitar a firma, mas eu gostaria que não fosse assim. Então, eu acho que 3 vezes, o ideal para mim, né? Eu acho que 3 vezes por semana, para você ter interação, grupo inteiro junto, 3 vezes por semana, e 2 vezes de casa. Essa foi a minha melhor fase, porque eu vi o grupo muito feliz, voltando e se vendo. Então, eu até falava para eles, os abraços voltaram, né? Então, foi legal. Quando todo mundo voltou, todo mundo se abraçou, todo mundo se beijou, né? Mas se tinha 2 dias em que você não enfrentava o trânsito, muita gente trabalhava de pijama, botava uma roupa só aqui, e aquilo dava um descanso para as pessoas, né? Depois a gente voltou a ficar 1 vez por semana de casa, tudo bem, todo mundo entendeu e foi ok. Depois a gente voltou a ficar nenhum dia de casa, né? Até porque, por que aconteceu isso? Porque algumas pessoas não respeitam. Então, a gente teve situações que as pessoas nunca voltaram, né? Então, como teve que ser mais rígido. Mas, em termos de geração, eu não senti essa diferença de geração. Eu senti um time super unido, a gente foi muito unido, não teve um atraso, nada, nada, nada. E era difícil, né? Porque eu era daquelas contadoras antigas que eu gostava de imprimir, ficava lá checando, né? Demonstração financeira, eu ia checar, 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 checar. E aí, eu hoje não uso papel, gente. Não uso papel. Eu faço tudo da tela. Como pode? Minha mesa era cheia de papel, hoje a minha mesa é limpa. Mudou, né? Mas geracional não, eu não senti isso. Eu sei que os jovens hoje querem mais qualidade de vida e eu não estou dizendo que eles não têm razão, acho que tem. Na nossa época, de novo eu falei na nossa época, a gente só queria trabalhar e mostrar trabalho, né? Eu não tinha sábado nem feriado, nem quando eu tinha filho pequeno. Tive alguns chefes tive um chefe particularmente que a gente, para tirar o final de semana, tinha que avisar ele antes. Então, teve um dia que eu tive um batizado e eu tive, olha, eu não vou poder vir esse sábado, e tem um batizado. Como assim? Sua prioridade é o banco. Eu
eu cresci assim, em termos de liderança, falando, pensando comigo, eu vou ser totalmente diferente do que você. Então, eu acho que quando você fala de dentro, eu sou mais emocional mesmo, tá? Então, eu sou mais assim. Então, eu tenho meus funcionários, eu tenho um carinho para meus funcionários. Quando você fala de dentro e você mostra para eles o porquê, você não tem problema, sabe? Vai voltar e acabou. Eu não sou assim. Tudo eu falo, o que vai voltar, o que pode acontecer, quais são os efeitos. Escuto todo mundo. Não tive problema nenhum. Não sei você. Eu acho que são dois temas, Luciana, e nós somos 179 aí, né, conectados. Eu acho que nós estamos falando de uma transformação que talvez nós não tenhamos ainda nos dado conta do tamanho dela, né? Eu fico pensando no eu do dia 19 de março de 2020. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem internacional e fui informado de que a gente teria que ir todo mundo para casa, e o eu hoje. Primeira coisa é o seguinte que eu descobri, e talvez eu tenha melhorado muito nisso, a gente sempre soube, de uma certa maneira, assim, a gente sempre tem algumas verdades definitivas, né? É isso, acabou. Infelizmente o mundo está ficando muito polarizado por causa disso, mas eu acho que as pessoas que são inteligentes e sábias aprenderam durante a pandemia que as coisas sempre têm uma, duas, três versões, tem maneiras diferentes de se ver. Então, eu acho que a primeira coisa que a pandemia trouxe, e a gente está tentando manter isso, é o tema da empatia. Acho que essa é a palavra, empatia. Eu acho que isso foi, Silvia, assim, uma mudança fenomenal, porque todos estávamos no mesmo barco, todos com os mesmos desafios, e a gente precisava entregar. Então, todo mundo importa. E tiveram áreas, gente, que foi muito pior do que a gente, porque a gente tem aquelas pessoas que estavam lá nos serviços fundamentais, e eles não podiam se proteger, né? Nós temos toda uma estrutura de serviços que é de campo, e o pessoal, sei lá, prestar serviço, a máquina não vai, né? Você não consegue fazer isso virtualmente na maioria dos casos. Hoje já se consegue muito, mas não tudo. Então, aquele pessoal tinha que estar lá. O pessoal da fábrica que montava os condomínios não tinha como, né? E pessoas ficaram doentes e a gente teve que cuidar disso. Então, todo um aspecto de você aprender isso. E aprender que você precisa ser também, de uma certa maneira, flexível nas coisas. Eu aprendi coisas, gente, do ponto de vista pessoal, né? Eu acho que você tem o papel do líder, você tem o papel do membro da equipe. Hoje, eu tenho o papel de líder. Eu tive situações, logo ali no começo, que eu pensava, como é que eu vou agir nisso, né? E eu tenho um colega de Dell, é um americano, ele é um dos caras mais difíceis, ou era um dos caras mais difíceis de você lidar com ele, porque o cara sabe tudo, aquele cara que decide, manda, e não está muito afim de ouvir. E eu pensei, né? Só que esse cara tinha um time umas 5 vezes maior que o meu, global igual o meu, com gente em tudo quanto é país. E eu acho o cara, assim, apesar de eu discutir algumas formas dele, eu acho o cara brilhante. Um cara extremamente conhecedor. E não é uma pessoa que está preocupada em compartilhar o conhecimento dele. E eu falei, eu vou reunir todo o meu time e vou chamar esse cara para falar para nós a experiência dele de liderar num momento tão difícil. E esse cara me ensinou uma coisa, que numa hora dessa você precisa ser humano. Tá todo mundo afetado. Todo mundo impactado da mesma maneira, não importa o seu nível, não importa nada. E ele falou isso, ele disse, olha, como é que eu consegui traduzir isso de forma que as pessoas acreditassem em mim? A minha filha tem luta. Se ela pegasse o Covid, ela morria no dia seguinte. Vocês conseguem imaginar o que a Covid significa para mim? Nossa, como é que você ficou numa situação dessa? Eu e todo mundo. Então, assim, aí você fala, puxa vida, né? E eu comecei a prestar atenção nisso. Eu tive uma reunião logo no começo do meu time na Europa e eu vi que uma das minhas gerentes lá, que tocava todo um processo de contabilização de impostos para mim, ela não estava na minha, ela estava voando. Sabe a cara da pessoa desesperada e eu ali, e os outros caras falando. Eu me dei conta da situação e eu sou um bom observador dessas coisas. Eu gosto de gente. Como a Silvia, essa é uma das coisas que eu... Talvez eu não saiba tanto contabilidade como eu sei gostar de pessoas. E eu acho que para o papel do líder isso conta muito. Eu percebi que a pessoa estava completamente desfocada, angustiada. Eu falei, gente, olha, legal, está pintando uma ligação aqui da minha chefe nos Estados Unidos, da nossa chefa. Vamos terminar aqui, a gente volta a falar amanhã. Então, desligamos, eu liguei no celular dela.
Isso é outra coisa que eu faço. Eu tenho 5 diretores no mundo e eles têm 34 gerentes sêniores. Todo trimestre eu falo com os 34. E não é para falar de trabalho, é o que você quiser. Falamos de qualquer coisa, abobrinha, futebol. Eu falo com eles porque eu quero estar perto. Quero entender onde eles estão. Eu tinha o celular dela, eu liguei para ela e disse: "Ei, Lúcia, tudo bem?" "Ah, não, tá tudo bem, chefe, tudo bem." Eu falei: "Não, não está tudo bem. Você estava hoje completamente desconectada e não é por causa de trabalho, porque você faz um excelente trabalho, então tem alguma coisa mais acontecendo." Eu disse: "Você não precisa me contar qual é o teu problema, mas você precisa me dizer como é que eu posso te ajudar." Todos nós estamos no mesmo barco, todo mundo está impactado por essa pandemia e tudo mais. E ela começou a chorar e me contou a história, porque do dia para a noite ela tinha se tornado mãe de 2 filhos pequenos, professora, esposa, porque o marido estava dentro de casa, não fazia nada e ficava perturbando, e trabalhava para Dell. Eu disse: eu tenho só um desse, né? Por enquanto a Ana Vera cuida dos outros e eu cuido do trabalho, né? Eu disse: bom, vai lá, faz o seguinte, toma 2 dias, pensa como é que a gente pode organizar o teu dia de maneira que você possa, né, fazer as tuas coisas com o mínimo de racionalidade. E a gente fez, ela conseguiu melhorar. Eu tive uma outra situação logo em seguida com uma pessoa da Ásia que o irmão dele morreu. E era, sabe, assim, a pessoa mais próxima do cara ficou desesperado. E eu peguei o telefone e liguei para ele e disse: olha, toma seu tempo, vai para casa, né? Cuida da sua mãe, eles não tinham mais o pai, o irmão cuidava da mãe, cuida da tua mãe. Quando você se sentir em condições, você volta. E a gente conversa. Ah, tem um trabalho aqui que você lidera a contabilidade da maior subsidiária nosso mundo, é verdade, mas a gente vai sobreviver, não se preocupe, né? Então, assim, são coisas que eu aprendi no dia a dia. Outra coisa que eu aprendi: a gente não precisa ser tão definitivo nas nossas decisões, porque no dia seguinte que nós mandamos todo mundo para casa, nós tivemos a companhia dizendo para todos: não, a gente usava uma expressão em inglês: work is not a place, it's an outcome. Ou seja, o trabalho não está vinculado a você estar num lugar, é o que você entrega. Legal pra caramba. E aí a gente começou a vender ideia para todo mundo, baseado naquela experiência inicial. Nós somos de tecnologia, que todo mundo trabalhava normal, de casa, no Zoom, todo mundo fazendo, né, todas aquelas atividades para integração via Zoom. A gente acreditou nisso. E eu fui das poucas vozes dissonantes. Não que eu estava contra, mas eu achava que a experiência, a amostra vivida até então, não nos dava a condição de ser tão definitivos naquele julgamento. E o tempo passou e provou-se que a gente precisa se encontrar, a gente precisa ter essa coisa do pessoal. E aí nós fomos para um outro lado, nós não fomos igual o Goldman. Nós fomos dizendo: agora todo mundo tem que estar no escritório 3 dias por semana. E 2 dias você pode ter. Então é o tema de você ter uma flexibilidade versus a outra oportunidade. Uma coisa eu vou dizer para vocês, gente: eu antes da pandemia eu achava que você tinha que estar no escritório todo dia. Eu também. Na pandemia eu aprendi que você consegue fazer isso com certa flexibilidade. Então, acho que a coisa está no meio do caminho. E eu vejo muita gente radicalizando, dizendo: não, eu não volto ao escritório de jeito nenhum. Essas pessoas vão ter uma dificuldade muito grande do ponto de vista de carreira. Isso é fato, gente. A cultura também se perde, né? Você perde a conexão com a empresa, você perde a conexão com as pessoas. E vamos falar sério: promoção, crescimento, o pessoal tem a ver com relacionamento. Bom, segunda coisa nesse assunto, você falou de geração. Eu acho que hoje sim existe um tema geracional dentro das empresas. Por exemplo, acho que pela primeira vez na Dell, a Dell é uma empresa extremamente jovem, né? Tem 40 anos só. Eu acho que nós temos pela primeira vez 4 ou 5 gerações diferentes trabalhando na empresa. E a maioria são as gerações mais jovens. E isso traz para nós, líderes, uma demanda muito forte de você entender cada uma dessas gerações e poder se comunicar com elas. Todos nós queremos chegar no mesmo lugar, mas como é que você se comunica? Isso é o papel do líder. Como é que você interage? Mas eu vejo o pessoal, principalmente os mais jovens, se colocando numa posição do seguinte: você, líder, tem que me entender. É fato. Mas se você é jovem, se você está no meio da tua carreira, tenta entender o contexto onde você está, porque se você também conseguir entender as outras gerações, você vai ter um sucesso mais fácil. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o melhor do ponto de vista de carreira não é gerenciar a tua equipe, é gerenciar o teu chefe, né? A expectativa dele. Então, o seu chefe hoje ainda é, na maioria das vezes, alguém que está numa geração mais velha que a tua. Então, acho que a turma nova também precisa aprender isso. Mas é um fato, por exemplo, eu tenho uma molecada no meu time. E eles demandam
protagonismo, atenção, feedback imediato. Eles querem tudo isso. Eu não tenho nenhum problema com isso, né? Mas eu já aprendi que é assim que funciona com eles e estou lá disponível para fazê-lo. Agora, vai ter muita coisa acontecendo, gente. A gente tem que estar preparado para uma coisa que eu estou falando isso desde uma cadeira de quem está vendo acontecer na empresa e está vendo acontecer em várias outras que falam com meus colegas do mercado. Nós temos que estar atentos. Nós somos um tema geracional. Tecnologia vai mudar tudo junto. Então, e aí, como é que eu me posiciono? Eu não sei um monte de coisa de tecnologia, eu vou ter que aprender. Eu estou com 59 anos igual a Silvia, parece mais velho, eu sei disso. Mas assim, eu sei que eu tenho um monte de coisa que eu preciso me preparar para esse mundo novo que está vindo. Então, eu não sei o que cada um de vocês tem mais fortaleza em uma área, menos na outra, invista nisso, né? Foca em melhorar ainda mais o que você já é bom e naquelas que você consegue realmente, você ainda não tem conhecimento, você vai investir. E isso não tem receita não, viu? Porque a gente vai descobrir isso com as coisas acontecendo, tá? Essa história hoje que a gente está ouvindo para nós, contadores, né? Hoje todo mundo está falando de inteligência artificial generativa, que é uma coisa, certo? Isso vai fazer muita diferença. Gente, eu vou falar uma coisa. Outro dia eu estava preparando lá um discurso, virei lá para aquele do Microsoft, da Microsoft, não o GPT, do Pilot, exatamente, esse cara de tecnologia. Eu fui lá no Pilot e falei, meu, escreva aí no inglês americano de negócio um texto para mim assim. Cara, é impressionante. Eu falei, caramba, como eu sou inteligente esse texto aí. Assim, eu só espero não ficar burro, porque tudo daqui para frente, ele eu dizer, eu estou pedindo para ele, né? Isso é um cuidado, porque eu preciso saber também como é que faz a pergunta para ele, senão ele te diz besteira, tá certo? Então, sempre vai ter um ser humano comandando isso. E o ser humano precisa aprender habilidades novas para estar lá. Então, seja ele contador, seja ele professor, não importa. Então, acho que vocês têm que investir uma parte do tempo de vocês para isso, né? E estudar na FIDECAF é um bom caminho. Em verdade, digital skills, a gente já está passando por isso na empresa. Então, na controladoria hoje, a gente tem dado muitos cursos de programação justamente para o profissional de contabilidade entender que ele não tem como depender totalmente da área de tecnologia, até porque não tem profissional aqui no Brasil, gente, que aguente toda essa transformação. É muita transformação, né? E a gente tem uma carência no país muito grande com relação a esse profissional. Então, a gente vai ter que aprender. Eu estou tentando aprender, mas eu vou dizer para você que eu tenho dificuldade, mas a minha área tá indo. A gente deu curso de Python, está dando curso de programação e a garotada está numa velocidade impressionante, né? É outra coisa que a gente vai Vai ter. ser o Excel deles. Exatamente. Exato. Nós estamos por sua conta, a gente fica até Eu não sei amanhã, né? porque vai dar hora, hein? O pessoal vai querer perguntar. Então, eu vou fazer uma última pergunta. Enquanto isso, vou pedir para vocês pensarem nas perguntas de vocês. E quem está de casa pode escrever as perguntas no chat que a gente vai intermediar na sequência. Minha última pergunta é sobre ESG. Muitas empresas têm colocado essa pauta dentro de uma esfera de finanças, liderada pelo CFO. A FPCAF tem cadeira no CBPS, então a gente enxerga essa correlação entre finanças e sustentabilidade, pensando em mensuração, pensando em reporte. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso e como que as empresas estão tratando esse sentido. Então, eu sou do setor financeiro, né? A gente escuta muito o Banco Central do Brasil. E essa pergunta foi feita para o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil entende que o diretor estatutário responsável por ESG tem que ser o CRO, não o CFO. Mas não tem como o CFO estar fora. E a alta administração não tem como estar fora. Gente, ESG, então a gente está falando de ambiente, né? O que a gente vai fazer para o meio ambiente, para o social, diversidade, educação e outras coisas, e governança. Como é que a alta administração vai estar fora? Então, a gente tem um grupo de trabalho que está todo mundo imbuído no ESG, e não tem volta, graças a Deus, até que enfim, né? O mundo viu a importância do ESG. O Banco Central do Brasil ainda está um pouquinho atrás nesse assunto, mas já começou com várias pautas, já tem política. Quando a gente analisa uma transação, o aspecto ESG sempre é levado em consideração. A análise do ESG faz parte.
hoje de uma análise de crédito numa análise reputacional. Então, e com certeza não tem como ficar uma pessoa só, né? Não tem como ser CRO ou CFO. É todo mundo junto. Então, hoje, eu entendo, são todos os diretores, né, no meu caso, na Goldman, e principalmente o pessoal do negócio, né, que está ali de frente para o cliente, e os gerentes de modo geral, né, gente, porque governança e, né, ambiente e social. Então, a parte de diversidade eu acho que é muito importante também, né? A gente na Goldman tem é um banco que veio de origem judaica, então o que me atraiu quando eu fui para lá, que eu vi que a parte de diversidade era verdadeira, não é? Porque era moda, né? Então, essa parte de diversidade também está aí na pauta e se você não tem condição de entender a importância hoje do ISG, eu acho difícil você estar numa organização como essa, porque faz parte do DNA, não tem como. Eu acho que a Silvia já falou quase tudo, mas deixa eu dizer para você o seguinte: muitas das vezes você está dentro do pedacinho lá e você vê esse troço de uma forma meio que segmentada. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. ESG é um negócio que é parte da estratégia de qualquer empresa. Nenhuma empresa no futuro breve vai sobreviver se não tiver essa preocupação com essas três grandes áreas, né? O impacto ambiental, na inclusão, na parte social e na parte de governança. A parte de governança já está aí faz tempo, né? Mas ela vai evoluir ainda mais no entendimento de qual é o papel da empresa. Até então, o papel de uma empresa era gerar retorno para os acionistas. E eu acho que isso já está mudando, já mudou bastante. Existe algumas, pessoal puxando para trás isso, existe hoje uma discussão muito forte em alguns mercados, especialmente nos Estados Unidos, onde muitas empresas estão sob pressão dos investidores. É o seguinte: eu não estou preocupado com esse de ESG, eu quero meu dinheiro de volta, meu retorno. Mas eu acho que isso aí, empresas que estarão aceitando essa pressão do investidor, elas estarão em maus lençóis no futuro próximo. Então, se ele é um negócio que faz parte da estratégia, ele precisa realmente ser pensado assim. E o CFO hoje é o cara fundamental do lado do CEO para cuidar do tema da estratégia. Então, vamos falar do tema do ESG que está lá. Eu vejo as empresas se organizando da seguinte maneira: o CFO hoje tem um papel muito maior do que tinha antes. Então, o CFO, falando aqui do profissional de finanças, aliás, o cara que está melhor preparado para ser um CFO é o contador, né? Que é o único que sabe a história da empresa inteira, somos nós, né? Contadores. A gente sabe tudo o que acontece na empresa. E a gente conversa com todo mundo. Então, a gente acaba, se você consegue investir nisso amanhã, sendo um excelente pessoal de finanças. Então, o CFO, ele mudou. Hoje ele fala da necessidade de investir. Igual a gente está falando de duas coisas. Por exemplo, todo esse aspecto de ESG e um outro aspecto muito importante, esse aspecto de pessoas. Então, nós também estamos nos tornando um especialista em estratégias de pessoas. O ESG ele tem uma parte que é do negócio. Então, quando eu vou lá e vou montar minha estratégia, eu preciso saber, por exemplo, que o meu computador é o que menos consome energia. Que o meu computador, basicamente, todo o material que ele é feito de reciclagem. Tá certo? E aí, vamos lá, tem dois exemplos aqui que a gente endereça, por exemplo, com os produtos da Dell. Os nossos data centers, os nossos servidores e storage para data centers são os que menos consomem energia. Aliás, esse é um grande problema do mundo com todo o negócio da inteligência artificial. A capacidade de processamento que será gerada é um absurdo, e isso vai consumir energia assim é um absurdo. Os data centers dos Estados Unidos provavelmente esse ano vão consumir 3% da energia gerada nos Estados Unidos. Você pode imaginar o impacto disso. Então, nós estamos trabalhando fortemente para reduzir o consumo de energia, que impacta, no final do dia, o meio ambiente. Na parte social, a gente tem todo um aspecto de inclusão, precisamos fazer muito mais, mas nós estamos na linha. E na parte de governança, eu acho que a Dell é uma das melhores, somos mais de 10 anos como uma das empresas mais éticas do mundo. Então, é o bastante? Só que tem que continuar investindo nisso, porque as coisas vão mudando. Uma coisa que é muito importante nisso, que até uma pesquisa que saiu no Brasil recentemente, que se perguntaram para os consumidores, para os clientes, se eles levariam em consideração na hora de decidir uma compra o aspecto ESG. 57% deles disseram claro, e os outros disseram não, sim, mas quizás nem tanto, né? O que isso nos diz? Se você não tem ESG, começa a ter. Vai investir nisso, você já está atrasado. Se você já tem,
melhor você comunicar, porque as pessoas precisam saber disso. E aí entra nesse jogo nós contadores, porque nós ficamos com essa responsabilidade de reportar formalmente para o mercado o que a empresa faz. Até então, esse negócio era na base do voluntário. Vou lá e eu digo o que eu faço. Não existe uma regra básica. A partir de agora existem regras de como você tem que fazer isso. Então, tem as regras do ISSB, que foi lá e definiu para o mundo inteiro. E, por exemplo, na Europa você tem uma regra específica para os países europeus, que está muito aliada com a regra do ISSB, aonde nós já estamos reportando a partir desse ano. Então, meu time já está fazendo isso. Então, o que eu falo lá no relatório tem que bater com o que eu estou dizendo para o meu cliente, o que eu estou dizendo para a sociedade onde estou operando. Então, essa é um outro lado. Eu tenho toda uma turma que faz acontecer na área de RH, na área de produto, na área de fabricação, né? Na turma como eu, que cuida de compliance, e depois a gente junta tudo isso e reporta. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou preocupado, porque agora isso é auditado e tem que ser validado. Então, são os dois lados disso. Eu acho que é muito importante. Acho que tem que ficar com o CFO e acabou, né? Porque senão esse negócio, você começa a ouvir mentiras para lá, ou o que a gente chama de greenwashing. Bem? Perguntas difíceis, combinado aqui, gente. Perguntas difíceis de vocês para a Silvia, as fáceis, vocês deixam que eu concordo com a Silvia. Ou seja, vocês podem fazer perguntas difíceis. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, professora. Eu quero aproveitar o que vocês estão falando aí. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Mas aproveitar esse tema ESG, porque sempre que ele entra, ele não sai. Falta é o que acaba acontecendo. Mas o João estava comentando aí sobre toda essa preparação do relatório. Se eu falar, o pessoal de casa não ouve, né? Começando, então, no tema ESG. Então, a minha maior preocupação, de fato, assim, eu estou participando bastante dessas reuniões, do CBPS e tal, é que a gente tem agora, com a resolução do CFC de outubro, que o contador que vai ter que assinar o relatório. Então, vamos lá, não é um relatório de sustentabilidade, né, de uma forma ampla, mas pelo menos aquele em que você tem as informações do ISSB, que estão vindo para o Brasil, a gente está traduzindo, né, colocando no CBPS, vão ser os CBPS, S1 e S2, e aí a preocupação é o seguinte: os contadores estão preparados, e assim, vocês estão falando, não vai ficar no CFO. Bom, esse tem que ficar, porque esse vai ficar com o contador tem que assinar. E a empresa tem que se estruturar para isso, e lembrando que o CFC já colocou isso como voluntário agora e obrigatório a partir de 2026, e que é pouco tempo, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que isso está sendo preparado dentro das suas empresas, como isso está sendo visto, como que eu vou preparar o contador, porque vocês vão contratar algum atuarial para calcular os riscos, porque quando a gente... essas informações que você estava falando, eu acho super legal, que as informações que são inside out. Mas o que a gente está falando do SSB, que é o que mais me preocupa, que é esse do SSB, é o outside in. Então, eu tenho que olhar a legislação, a delta onde... Você falou vários lugares do mundo, cara, onde que vai pegar? Eu vou ter metas a cumprir, e como que eu vou calcular o risco desse negócio? E você, no banco, imagino que também acontece a mesma coisa. Então, eu queria ver alguma coisa nesse sentido. Deixa eu, talvez, falar, e a Silvia pode falar um pouco mais do Brasil, mas, assim, eu tenho uma felicidade, porque como eu não sou listado no Brasil, eu ainda não sou obrigado a fazer, tá? Mas na Europa, também não sou listado em nenhum lugar, a não ser nos Estados Unidos, tá? Nós negociamos nossas ações sobre os Estados Unidos. Não é só CVM. Não, é só CVM, por enquanto. Não, o CFC soltou a resolução em conjunto com a CVM. Bom, essa eu preciso ver ainda, mas Então, eu preciso ver, porque eu consultei a PwC, que é o meu auditor, há 15 dias atrás, exatamente que eu estava com essa preocupação. Porque na Europa, que foi a base da nossa legislação aqui no Brasil, ele é válido para toda empresa, listada ou não listada, desde que aquela empresa seja relevante para a sociedade onde ela opera. Como é que é o nome dessa? Sabe que subiu da minha cabeça? NFRD, NFRD é o que tem hoje, que tinha até o ano passado. Eu esqueci o nome agora, mas é o equivalente. São a legislação da União Europeia sobre isso. O que eu acho é o seguinte, tem dois aspectos, como eu estava te falando. O maior desafio nosso dentro da Dell não é ensinar os contadores o que precisa ser reportado, quais as regras a ser seguidas. Isso você aprende rápido, né?
Acho que o maior desafio é você obter a informação das mais diferentes áreas dentro da empresa que sejam auditáveis, você entendeu? E que estejam disponíveis a tempo para você fazer. O que eu entendi da discussão na Europa é o seguinte: você, junto com as demonstrações financeiras, você vai adicionar um relatório com o que a gente chama de informações não financeiras relacionadas à ESG. Então, é um negócio enorme, são centenas de perguntas que você tem que responder com evidências. A parte do validação para o contador é o seguinte: o seu auditor ou uma empresa equivalente precisa validar, fazer o que a gente chama em inglês de assurance. Você vai lá, eles vão fazer isso. Nós já combinamos que a PwC vai fazer isso, né? Então, eles vão ter uma área específica de auditoria para isso, que vão fazer a avaliação e vão dar um parecer que o auditor das minhas finanças aqui é o mesmo, mas um outro grupo vai dizer, ok, aqui está garantido. Nós tivemos problema, professora, assim, eu faço muitas horas de voluntariado. Nós vamos aqui na escola aqui do lado fazer isso. Aí a gente pegava lá um papel e anotava, bom, então, professora, Silvia, Luciana, né? Todo mundo lá botava o seu nome, fiz 1 hora e a gente colocava lá no sistema dizendo que eu fiz 1 hora de voluntariado. Bom, a gente chegou para Pedro Luciano da Irlanda e disse, e aí, é bastante? O cara falou, não, você precisa de uma evidência mais robusta para isso. Então, estou falando de coisas que são detalhes que está na conta do contador garantir isso. Mas não sou eu o contador que fui lá fazer. Eu posso até ter sido parte do time que foi, mas não é uma função nossa fazer isso. Alguém mais tem que cuidar disso. Quando você vai para o aspecto, por exemplo, de produtos, por exemplo, é um tema tão técnico que eu tenho dificuldade para falar como é que eu garanto que todo o meu produto, né? Você vai ter que ter certificações dizendo que você usa tanto de matéria-prima reciclável ou não na composição do teu produto. Então, eu acho que o desafio maior hoje que eu vejo dentro da Dell é você ter tudo isso consolidado. O que a gente fez? A gente criou dentro da estrutura de comunicação da empresa um grupo que consolida todas essas informações. Então, vai lá no RH e diz, daí quantas mulheres estão na liderança, se nós pagamos o mesmo salário para o mesmo, independente do gênero, para funções similares, me diga aí, né, as várias informações que me pedem. Então, ela vai lá no RH e pega isso. Ela vai lá no pessoal de produtos, pega todas as informações que a gente está comunicando, vai no pessoal de supply chain e faz a mesma coisa. Então, vamos dizer, nós criamos um database, temos sistema para isso, nós temos consultoria que nos ajudou a montar isso, porque todo no mundo inteiro. Eu sou uma empresa de 100 bilhões de dólares de venda por ano, um portfólio muito enorme. Então, a gente está preparado para atender as normas da Europa. A dos Estados Unidos começou agora, eles já soltaram as regras para a parte de ambiente, depois de quase 2 anos aí de briga. O pessoal da Califórnia tem uma regra ainda mais dura, né? O Brasil, você está me contando algo novo, eu preciso investigar. Mas fazendo essa história longa, curta, o desafio é você conseguir a informação que está disponível para você reportar, você contador. E nós, no que eu fiz na Europa, que foi o primeiro lugar, é o seguinte: nós estamos trabalhando nisso há 1 ano e meio. Nós treinamos todo o time. Começamos com um grupo pequeno, que precisava entender, saber onde aplicava. Parte seguinte é o seguinte: eu tenho contadores, como eu te disse, em 82 países no mundo. Eu tenho 260 contadores, nós treinamos todos eles sobre isso. Mas no Brasil não precisa, não importa, você tem que saber, porque cedo ou tarde você vai ter que fazer. Ou você vai ter que dar informação, você entendeu? E a gente está fazendo um trabalho muito grande de conscientização nas áreas do negócio para que eles saibam o que eles têm que aportar, a importância, né, de tudo isso. Porque tem todo o aspecto de você cometer um erro, uma publicação formal que você faz, e o outro de você fazer uma afirmação errônea para um público que é o outro stakeholder que você tem. Né? Um são as autoridades, outro é o seu cliente, né? Todos os outros, né, que você tem ao redor. É isso. Não sei se eu te respondi, mas... Então, globalmente, a Goldman está bem adiantada no processo. Então, a gente vem tendo treinamento lá de fora há muito tempo. Só que aqui no Brasil, nós somos um banco não listado, né? Que segue a regra do Banco Central do Brasil. Então, o que a gente vem discutindo muito é, a gente não pode ter uma regra de ESG só para cumprir o regulatório. A regra de ESG, ela tem que ser verdadeira, né? E a gente teve muito debate com o mercado, por quê? Porque na associação que eu mais participo, que é a BBI, Associação Brasileira de Bancos Internacionais, a maioria tem muito derivativo, né?
instrumentos financeiros derivativos. A gente não tem empréstimo, né? É difícil, é diferente de um Itaú, por exemplo, né? Então, a pergunta era, se você tem um instrumento financeiro derivativo, você está fazendo um swap com a Vale, por exemplo, qual é a sua responsabilidade com relação ao ISG? Não pode ser a mesma do que concedendo empréstimo, porque isso era o que se pensava, né? Concedendo um empréstimo, você efetivamente está dando funding para para a necessidade daquela empresa. No caso, a Vale, que é um exemplo. Um derivativo, não. Ele tem uma dívida lá fora, eu, como banco, simplesmente estou fazendo um hedge aqui no Brasil, né? Então, tinha muito esse pensamento. E a gente conversou muito com o Banco Central sobre isso, e o Banco Central falou claramente, não é assim. A responsabilidade, tanto com empréstimo como instrumento financeiro derivativo, é igual, né? Então, assim, do ponto de vista de firma, a gente está muito adiantado com relação a isso. Localmente, cada transação que é feita, seja de derivativo ou não, todos os aspectos são levados em consideração com relação ao ISG. O que eu realmente não sabia, professora Marta, é dessa resolução do CFC. Então, assim, eu até peço, por favor, para você me mandar hoje, né? E o Banco Central ele falou claramente, não, a responsabilidade estatutária tem que estar debaixo do CRO, né? Mas a gente, tudo bem, o CRO pode até assinar, mas a gente está levando em consideração na empresa que a alta administração, eu envolvida, né, no meu papel de diretora financeira, estou totalmente envolvida, totalmente responsável pelo ponto. Mas, assim, a pergunta que você fez, os contadores estão preparados para isso? Não, não. Sinceramente, eu não vi treinamento sobre isso e até uma sugestão que eu vou dar para o CRC São Paulo. Por exemplo, eu gosto muito dos cursos do CRC, né, os online, né? Eu acho que a academia também tem que entrar com esse conhecimento. Já tem MBA, né? Já tem MBA. Tem curta duração para esse Curta duração, eu já estou interessada, porque... Legal. Posso só adicionar uma coisa, professora, que eu não falei para você. Tem dois aspectos do que você tem que reportar. Um é aquilo que você fez, o que você faz, né? Então, você vai lá dizer, eu fiz tantas horas de voluntariado, eu tenho 50% dos cargos de liderança mulheres, não é o caso da Del, é bem menos. Mas aí vem a segunda parte dessa história. Você também coloca lá suas metas. E você diz quando você pretende cumpri-las. Então, nós temos na Del uma meta para 2030, que nós teremos 50% dos cargos de liderança da companhia mulheres, né? Então tá lá, é uma meta. E a partir de agora que você começa a reportar isso, a autoridade vai começar a monitorar o seu progresso versus aquela meta que você colocou. Então, essa é outra coisa, eu coloquei lá que vai ser 50%, mas e aí, você vai mesmo cumprir? Isso é uma meta factível ou você só está, né, contando uma historinha? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente... Essa é a meta da JBS. Bom, eu não conheço a meta da JBS, mas não, eu sei do que você está falando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, no caso da Dell, a gente avaliou que sim, os 50% nós estamos muito perto, né? Só para as mulheres que estão aqui, viu, gente? Eu tenho 80% do meu time é de mulheres, só vocês saberem. Tem uma característica, porque na Ásia, 90% das pessoas que trabalham em finanças são mulheres. Não sei por quê, não consigo explicar, mas... Então, dentro de contabilidade, hoje a nossa chefe é uma mulher e a gente tem aí em torno de 60% a 70% de mulheres, inclusive na liderança. Então, a gente está perseguindo isso, a gente entende que é factível em 2030. Então, tem mais esse aspecto aí. Desculpa, Luciano, falei muito. Bom, a gente tem pouco tempo, então eu vou abrir para uma última pergunta aqui, depois a gente pode endereçar as perguntas que estão no chat e tentar responder para as pessoas na medida do possível, mas acho que a gente tem espaço para mais uma pergunta, então não sei se alguém daqui quer perguntar algo. Eu quero. Eu pode falar, pode escrever a microfone no ar. Eu vou aproveitar a Silvia aqui, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Sabe, né? Sou mulher, né? Então já fica desse mundo.
A gente vem. Melhor, né? A gente vem discutindo muito, até obrigada, José trouxe os dados, acho interessante, acho que a gente está caminhando para um mundo mais igualitário em relação a gênero. Mas a minha pergunta é para você, porque, como você falou, né, você veio do cartão perfurado, minha cara, graças a Deus, é boa e graças a papai, mas eu tenho bastante idade. Mas a gente ainda vê um desafio muito grande de mulheres em posições altas, com vários rótulos. E aí, assim, aproveitando a geração de quem está assistindo, que está graduando, que está começando essa vida, é, como é que você conseguiu? A pergunta era assim, como é que você conseguiu sobreviver numa multinacional, que normalmente muitos homens atingem, e chegar onde você chegou, assim, contar um caso de sucesso, sabe? Olha, foi muito difícil, eu não vou dizer para você que foi fácil, não. Até porque na década de 90 era terrível, né? Então, eu passei por situações muito difíceis, né? Todo tipo de situação. Hoje em dia, normalmente a empresa, se você tiver um assédio, você vai no RH, Employees Relations, etc., e você consegue resolver. Naquela época, você fingia que não entendia, né? Você disfarçava. E eu passei por algumas situações muito difíceis. Eu tive uma vez que o meu chefe virou para mim, eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, eu tinha 29 anos, né? E meu chefe virou para mim e falou assim: tô com um super problema no PNL de Global Market. Você vai lá resolver. E ela foi a Silvia, né? Desci lá na mesa, a mesa devia ter uns 100 homens e as assistentes. E eu, quando eu me anunciei que eu ia ser responsável, PNL, não sei se todo mundo sabe, gente, é o cálculo do resultado gerencial, né? Então, assim, a controladoria ela tem que validar. O resultado da mesa, ele tem que ser validado pela controladoria para ele ser considerado, né? A mesa fala, ganhei US$ 1 milhão. Não adianta falar ganhei US$ 1 milhão. Quem vai comprovar isso é a controladoria. Aí eu desci, mano. Meu nome é Silvia Valente, né? Estou aqui para ser responsável pelo seu PNL, né? E eu ouvi assim do diretor financeiro, mulher e carioca? Aí ele falou uma palavra, eu não vou repetir o que ele falou aqui, mas ele falou de jeito nenhum, mas não foi bem isso que ele falou, né? E aí, na época, ele era bastante alto, né? A minha altura a básica brasileira, eu virei para ele, mas eu fiquei tão nervosa. Eu virei para ele e falei assim, botei o dedo assim na cara dele e falei assim, olha aqui, você não tem direito de falar isso para mim. Sabe por quê? Você contestou meu trabalho. Daqui a 3 meses, se eu não performar, você vira para o meu chefe e fala assim, manda ela embora, eu vou embora. Mas antes de 3 meses, você não pode fazer isso. Aí ele se chocou, né? Porque eu não sei nem como é que eu tive essa atitude, né? Eu podia ter chorado. Ele me humilhou na frente de todo mundo. Aí, combinado. Quando eu saí da mesa, o pessoal falou assim para mim. Aí eu não me liguei na hora. Eu falei, por que isso está acontecendo, né? Eu fui me dar conta anos depois, né? Quando eu já estava na Goldman, eu fui 5 anos responsável, eu fui co-head do Comitê de Diversidade Women's Network, né? Que é um comitê de mulheres lá. E aí me chamaram para ser co-head, e engraçado que a minha reação foi muito ruim. Eu virei e falei assim, eu não vou proteger mulher. Eu passei por situações horríveis na minha vida. Eu nunca ninguém me protegeu. Vou proteger. Aí eles falaram para mim, Silvia, é por isso que a gente quer que você seja a head do comitê de mulheres, porque essa experiência que você passou, você tem que passar para elas. Hoje o mundo é muito melhor, pelo menos assim, gente, eu não sei, eu trabalho numa empresa que respeita muito os pais de diversidade. Mas assédio hoje é considerado crime, não é? É outro mundo. Antigamente, assédio era uma coisa que é comum, né? Então, assim, eu diria que eu tive que trabalhar muito mais do que os homens na época. E, assim, eu tinha que mudar minha vida, como eu já falei, até pela simplicidade da minha família. Então, eu era a pessoa, eu sabia que eu era a pessoa que tinha que mudar, como eu sou até hoje, né? Meu pai sofreu uma queda, ele quebrou o fêmur 8 anos atrás e eu mantém meu pai 24/7, assim,
cuidador. Então, até hoje eu tenho essa missão familiar. Então, eu acho que foi muita resiliência e vontade de mudar o mundo, né? E eu acho até que por causa dessa geração de mulheres que conseguiu passar por essa fase, gente, vocês não têm noção, só quem viveu isso sabe, é que hoje está muito melhor, sabe? Eu acho que, assim, às vezes eu fico pensando no passado e eu tenho orgulho, assim, sabe, de ter tido algumas atitudes, né? Quando eles me chamaram para ser régia do comitê de mulheres, e eu contei essa história, eles falaram, Silvia, o que teria acontecido se você tivesse chorado? Eu falei, meu chefe não tem, com certeza. Que foi um dos piores chefes que eu tinha, né? Ele chegava de manhã, todo mundo começava a chorar só de ver a pessoa. Então, por isso que eu falei que eu ia ser uma chefe completamente diferente dele. Então, foi assim, foi muito duro. Mas, assim, valeu a pena. Acho que valeu a pena. Estou aqui, tenho muito orgulho, eu amo o que eu faço, amo o que eu faço. Consegui aprender a amar e passou. E eu acho que o ponto é, quando você é humilhada desse jeito, você tem que se impor, sabe? O que eu falo muito para minhas filhas e para os meus funcionários você é o responsável pela sua carreira, não fica culpando os outros, não. Não fica, porque no fundo é isso, sabe? Você tem que ter atitude, estudar, como a gente falou muito, não dá para parar de estudar, eu continuo estudando igual doido, tem que estudar, né? Mas tem que se impor também. Se você não se impor, tá? Posso só falar Mas, uma coisa? desculpa, gente, é um desabafo. Eu não sou mulher, mas, então, assim, é a mesma coisa com o computador do quarto, eu nunca vou saber como é que é, né? E também não sei exatamente mensurar o tamanho que é o desafio para a mulher. Eu sei que é muito mais difícil. Mas eu tenho para te dizer o seguinte, na maioria dos casos eu tive chefe mulheres. E sempre foi uma experiência muito interessante. O que que eu vejo de comum nelas? Excelentes profissionais, muito à frente do seu tempo, mas pessoas que nunca levaram o desafio para casa. Então, eu acho que é isso, é não aceitar coisas que são. Eu disse isso para minha filha é da área de finanças também, trabalha numa grande multinacional, e ela estava extremamente estressada porque ela estava grávida, ia ter o primeiro filho. E eu disse para ela, mas qual é o teu problema? Não, mas porque eu vou ficar 7 meses em casa. Eu falei, olha, se a tua empresa, esse tema for um problema, você está trabalhando com a empresa errada. E eu te digo a mesma coisa, eu acho que é isso. Agora, tem várias maneiras de fazer isso, né? Porque senão você começa a desistir, porque isso ainda é um tema muito forte. Eu e a Silvia temos o privilégio de trabalhar em 2 grandes multinacionais que realmente levam isso a sério. E tem casos lá, tá? Essa não. Porque é o seguinte, quando você entra numa empresa como a Dell, como a Goldman Sachs, não é que, assim, o Michael Dell, eu conheço a cabeça dele, que também é judeu, tá? Ele também passou pela mesma coisa. Mas o Michael Dell, ele é uma pessoa dentro de um grupo hoje de 115 mil funcionários ao redor do mundo. Então, nós somos a Dell. Então, se eu, como João Ribeiro, um dos líderes da companhia, cometo algum erro nesta área, por exemplo, eu represento a companhia como um todo. Então, nós somos uma célula da sociedade onde nós estamos e a gente apresenta as coisas boas e más da sociedade. Então, nós temos muito como evoluir como sociedade. Eu acho que as mulheres são os agentes da transformação que tem hoje. Eu acho que é para o bem. Então, assim, você tem que conseguir aliados para essa luta do dia a dia. E os aliados não estão nas mulheres, estão nos homens. Nós é que precisamos mudar a nossa cabeça, nós precisamos aprender, nós precisamos nos adaptar a isso. Então, eu acho que é buscar isso, sabe? Eu acho que nas empresas sérias, essa coisa está sendo levada muito a sério. Eu tenho o privilégio de ter uma chefa do trabalho, em casa, no IBEF, né, que é só a Magali me bate depois. Então, assim, eu acho que falta muito, viu? Você vai ter que fazer muito mais do que os homens para chegar no mesmo lugar, mas você vai deixar aí um exemplo para quem está vindo. Acredito em você. Você consegue. Eu particularmente consegui, assim, eu faço, tenho uma posição de controle, eu trago esse assunto, que é o que eu discuto na minha empresa, Legal. e é difícil. Parabéns. É nesse lugar que a gente chega, né? É, Nos rótulos, então não é todo lugar que faz esse tipo de não. democratização de conversa. Mudou muito, né? Acho Colocar a que cabeça do homem para pensar é importante trazer essa cabeça. vai ter que levá-la para dela. Porque, gente, é só uma última coisa antes que a Luciana mande nós dois embora daqui.
é o seguinte, a gente não falou aqui de uma coisa importante, né? Eu tenho uma função global. Eu queria falar para vocês o que eu aprendi nos meus últimos 6 anos. Na verdade, eu sou um executivo internacional desde janeiro de 2020, 2000, desde janeiro de 2000, já faz tempo, né? Eu tinha um escopo até outro dia de América Latina, né? Até de Américas, tal. Mas aí desde 2018, início de 2018, aí sim eu tive uma função global. E uma coisa que eu aprendi, além de tudo isso que a gente falou aqui, e que para vocês que estão um ponto antes do que a mim na carreira de vocês, é o seguinte: o mundo cada dia mais se transforma numa coisa menor, né? As barreiras, as fronteiras, elas vão sendo derrubadas. E a única coisa que eu aprendi que diferencia o chinês do brasileiro, do americano, são duas coisas. Uma é o aspecto de legislação, de território, então ali dentro daquele território tem uma regra, mas o outro é cultura. Então, a regra todo mundo sabe, todo mundo aprende, é só ler, né? Se especializar na coisa. O tema cultural demanda você ter apreço pela diferença. Não é que a cultura chinesa é melhor ou pior que a nossa. Não é que ela é errada ou certa. Ela é diferente. E a partir do momento que você entende isso, você começa a ter o apreço pela diferença e começa a interagir com essas outras culturas e ter mais sucesso. E eu falo isso porque não importa se você trabalha numa empresa como a Dell ou no Goldman Sachs, você vai ter daqui para frente, se já não o tem, contato com outras culturas, porque você vende, você exporta, você compra, não interessa, porque você estuda e vai fazer uma coisa lá fora. Essa coisa de entender a cultura que eu chamo de inteligência, né, cultural é muito importante. Então, na lista lá das coisas que vocês têm que se preocupar, coloca isso lá também, porque é realidade. Eu aprendi muito. Eu aprendi na realidade, indo lá, ali, né? E eu sempre gostei dessa coisa de cultura. Eu gosto dessas coisas de história. Eu acho que eu entendo da cultura do México, da história do México, porque é muito mexicano. Porque eu sou fã do México, por exemplo, para dar um exemplo. Mas apanhei pra caramba na China e quando eu cheguei lá na frente da Cidade Proibida, eu não sabia nada, né? E fui aprendendo. Hoje conheço alguma coisinha que me permite conversar. Então, isso é muito importante, gente. Coloca isso na lista de vocês. E eu quero falar de leadership. Posso rapidinho? Então, eu costumo dizer que um chefe, ele pode... É igual um professor. Ele pode fazer você amar a matéria ou pode fazer você detestar a matéria e você nem consegue aprender, né? Eu passei por essa situação. Então, o que eu falo para vocês é: estejam próximos dos seus funcionários, seja humilde, né? Ouça tudo, gente, a gente aprende tanto com eles, né? E tenham pessoas melhores que você trabalhando com você, né? Você cresce. Nunca guarde conhecimento. Passe o seu conhecimento o tempo inteiro, né? Eu acho que isso é um segredo também de que você vai ter sucesso na sua carreira. Muito obrigada, foi excelente, foi uma aula, foi inspirador, acho que a discussão foi muito boa. Queria que a gente tivesse mais tempo para continuar aqui, sei que tem muitas perguntas que vocês gostariam de fazer, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Espero que vocês voltem em outras oportunidades para falar com a gente. Queria agradecê-los demais por terem aceito o convite. Vou voltar a palavra agora para o professor Flávio, para a gente caminhar para a última parte da nossa cerimônia. Vamos aplaudir, né? Muito merecida. Obrigado, professora Luciana, Silvia e João. Essa palestra foi boa demais da conta, né? Você estava querendo falar mineirês? Não. Mas, bom, obrigado pela palestra, uma excelente reflexão, uma ótima experiência compartilhada. Espero que todos tenham tomado nota, embora em que pese que a gente tenha também a gravação disponível, né? Bom, chegamos a uma etapa também dessa cerimônia, dessa aula magna, em que nós celebramos um prêmio de reconhecimento da FIPECAF, a excelência acadêmica, assim, premiando docentes e discentes da nossa instituição. Nós tomamos notas de alguns docentes e discentes que estão presentes, mas apresentamos no nosso slide aqui todos aqueles que foram premiados.
Laura, você pergunta. Agora eu vou pegar alunos premiados. Se porventura esquecer de algum aluno que foi premiado aqui, que está presente, não se registrou, por favor, venha aqui à frente. Ângela Barbosa de Souza, Thaís Gomes de Oliveira, Felipe Cabral e Silva, Patrícia Monken Gomes Siqueira e Fabiana Palazzo Barbosa. Eu vou convidar o professor Wellington Rocha para fazer a entrega aqui dos certificados da excelência acadêmica aos discentes. A Ângela está aqui. Fabiana Palazzo. Ao Felipe Cabral. E a Patrícia Monken. Thaís. Parabéns. Uma foto oficial. Acho que isso poderia vir aqui à frente, tá melhor. Sim. Ah, mostra esse certificado. Já vamos encaixar para eles. Agora eu vou convidar os professores que foram agraciados com o Prêmio de Excelência Acadêmica, que estão presentes, professor Jorge Salles, professor Wesley Kim Kobayashi, professora Marta Cristina Pelúcio Greco, professora Juliana Amaral, e professor Ronaldo Nagai, e professor Flávio Ribeiro. Sabe? Começa aqui, faz a panorâmica e sai de novo. Dobrar aqui. Professor Wellington, posso convidá-lo a
fazer a entrega novamente. Jorge Salles, 2. Parabéns. Sr. Marcos? Parabéns. Parabéns. Opa. Bom, chegamos a esse momento final. Obrigado a todos vocês que participaram desta cerimônia aqui, desse momento, dessa aula magna. É um momento de celebração em que se inicia uma grande jornada conosco na FIPECAF. Quero agradecer, então, a presença de todos vocês. Em nome da FIPECAF, desejo um excelente semestre letivo. A quem é da graduação é uma jornada um pouquinho mais longa. Quem está no pós, no mestrado, a jornada se estende por mais de 1 ano e meio, 2. Então, desfrutem dessa jornada, começando pela experiência inspiradora compartilhada pelos nossos convidados, Silvia Valente e também João Ribeiro. Muito obrigado pela presença de vocês, da professora Luciana, professor Marcos, professor Wellington. Muito obrigado por tê-los como nossa liderança. Um abraço a todos e uma boa noite.